Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Logo após falar sobre o Eduardo Cudê e porque a situação dele está complicada com a diretoria do Atlético, saem as notícias de que o Atlético está muito próximo de acertar com o Dorival Júnior. Alguns até cravam que já aconteceu, que já assinaram e estão procurando uma solução pacífica e amigável para a saída do Eduardo Cudê, para anunciarem o Dorival Júnior como um novo técnico, né? Fazer um colapso aí dos torcedores do Flamengo, que ainda vem o Vitor Pereira no comando. Vamos ver se muda alguma coisa até final desse dia ou durante essa semana, mas fato é que a gente tem aí o Dorival Júnior sendo o grande favorito a substituir o técnico argentino. Eu vou aqui comentar um pouco sobre essa situação. Primeira coisa para responder, né, se eu acho que o Dorival é uma boa escolha, acho bom. Eu não acho maravilhoso, incrível, porque eu acho assim, eu mantenho minha opinião sobre o trabalho dele no Flamengo. Ele foi inteligente, ele entendeu o elenco, isso é importante, o cara entende as qualidades dos jogadores, entende o que cada um pode oferecer de melhor e se adapta ao que o time tem. Ele fez isso com aquele 4-4-2, né? Ou prefiram chamar de 4-1-2-1-2, né? Tem esse tipo de esquema, o losango no meio-campo. Ele é um cara inteligente, isso é nítido, ele é um cara eficientista, se adapta às situações, vai fazer um futebol propositivo quando for necessário, um futebol reativo quando for necessário. Isso é algo que a gente tem que valorizar. É um bom eficientista e é um dos bons técnicos que temos no futebol brasileiro. Mas o teto de produção dele não é um dos mais altos. O que destaca ele é o piso de produção. Eu acho que é um cara que pode conduzir uma grande campanha de pontos corridos e é um bom técnico em termos de ajustes. Mas é aquela história, né? Ele nunca vai fazer o time jogar o futebol implacável, que vai ganhar, sei lá, dezenas de partidas seguidas. Isso não é o caso do Dorival. Vai ter oscilações, vai ter momentos ruins, né? Se o cara fosse o gênio que muita gente crava, né? Ele estava sempre dos principais times a carreira inteira, né? Eu acho que ele cresceu como técnico em todas essas passagens, mas é aquela história, né? Eu acho o Dorival um técnico bom. Acho que seria assim uma boa escolha, mas por que ele é obviamente um contratado? Muito por isso, mas também porque é o cara que não reclama tanto, né? Quando a diretoria não faz assim o que prometeu, por exemplo, o Cudê, né? Porque prometeram possivelmente o Gilberto do Benfica, né? Que seria um baita reforço. Nossa, imagina um cara de lateral direito aqui no Brasil, já é um bom jogador no Campeonato Português pelo Benfica, imagina aqui, né? E assim, prometeram jogadores assim com uma qualidade muito grande. Talvez prometa até o Juan Cuadrado, né? Porque o Cuadrado vai ficar sem contrato, inclusive, né? Eu acho difícil ele vir aqui para o Atlético Mineiro, né? Seria uma boa, eu seria a favor, mas acho muito complicado e fora da realidade, né? Mas é que eles prometeram jogadores, não foram capazes de entregar, tá, os jogadores que ele desejava mais. E aí fica aquele clima, né? E ele meio que desabafou tudo. E o Dorival não é esse cara, né? Uma coisa que a gente tem que valorizar também. Tem um time que não tá lá muito legal, vai trabalhar com o que tem, não vai ficar chorando. Óbvio que ele vai querer um reforço ou outro, vai manifestar o desejo. Mas se não vier paciência, eu tenho que saber trabalhar com o que eu tenho em mãos, né? E ele é um cara que é isso, né? Pau pra toda obra, para ajudar times que estão na média da tabela, no meio da tabela, para acertar times que estão sem o encaixe necessário naquele momento. Então, ele é um cara que não vai arrumar intrigas com a diretoria. É o cara que vai se focar mais ali, fazer o trabalho tático que tem em mãos, se receber um reforço, aleluia, se perder um jogador, paciência. Então ele é o cara que toda a diretoria sonha, né? Menos a do Flamengo. acho que isso é muito nítido, né? Só o Flamengo que não gosta, a diretoria do Flamengo que não gosta do Dorival, né? O Dorival é esse cara, né? Ele é um cara assim que é muito fácil de trabalhar com ele. Ele é um cara assim metódico, né? Ele é profissional, isso aí a gente tem que dizer também. Ele é um bom técnico assim no sentido de também ter uma ética de trabalho funcional. Ele consegue ali também trabalhar bem as qualidades dos jogadores, desenvolve bem jogadores, e ele trabalha também com base, né? Se ele não tem os jogadores disponíveis no nível profissional, ele vai ver entre os amadores e os jovens jogadores quem pode se destacar. Fez isso no Flamengo também. Então, é um técnico versátil nesse aspecto também. Minha questão é que eu acho o teto de produção dele não é um dos mais elevados, mas os técnicos com mais o teto de produção mais elevado, que o melhor que ele te entrega é algo assim que é difícil de ser derrotado, são caras de personalidade forte, né? O Eduardo Cudê é um cara de personalidade forte, o Jorge Jesus é um cara de personalidade forte. Olha os técnicos dos principais clubes do mundo, né? Por exemplo, né? Você tem lá o Conte é um cara de uma personalidade muito forte, o Guardiola e o Klopp também, entende, né? O que eles falam, entende? Você não pode meter o bedelho ali no trabalho deles que eles não aceitam. Então, é complicado trabalhar com esse tipo de técnico, ainda mais quando é uma diretoria tão sensível quanto a do Atlético Mineiro, que faz nota de repúdio até com meme de bebedouro. Então, essa é a questão. O Dorival é um cara que vai ser mais harmonioso para o ambiente. Em um aspecto isso pode ser positivo, ele é um cara que vai trabalhar bem com os jogadores também nesse aspecto. Então,
Vamos ver o que vai acontecer, se vai realmente haver demissão do Cudê, se ele vai ceder a diretoria do Atlético ou vai bater o pé, porque no final das contas, né, ele tem que assinar o termo para sair sem a multa rescisória, porque senão o Atlético vai ter que pagar muito dinheiro para ele, numa situação financeira que a SAF não saiu, isso é bem difícil de conseguir. E, então, assim, se ele assina e sai de graça, aí o Dorival, sem dúvida nenhuma, deve ser anunciado quase que imediatamente após isso. Mas é aquela questão. Vai acontecer hoje, a gente não sabe. Mas ele é o grande favorito para assumir o Atlético em caso de demissão do técnico argentino. Gente, por esse vídeo é isso. Nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.